GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 162, capítulo 14. Fadiga. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição. Estamos aqui hoje, eu e o Heitor. Fala Heitor, tudo bem? Opa Vinícius, tá tudo ótimo, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo, vamos falar sobre aquilo que nós estamos sentindo todos, fadiga. O tempo todo, sem parar, todo dia, há muito tempo. Mas eu escolhi bem o episódio pra poder voltar a gravar, porque fadiga é uma coisa que eu tenho que pegar aqui o macete pra ver como é que vai funcionar. É certo, olha o combeiro safado. Fadiga. Muitas atividades, como correr longas distâncias, fazer esforço adicional, ser sufocado, lançar mágicas, entre outros, podem causar fadiga, uma perda temporária de pontos de fadiga. Os pontos de fadiga, PF, iniciais de um personagem são iguais à sua HT, mas esse parâmetro pode ser modificado. Veja pontos de fadiga, que nós já falamos lá atrás, um dos primeiros regras do GURPS. Assim como o dano sofrido representa traumas físicas e são subtraídos dos pontos de vida, fadiga representa energia perdida e reduz os pontos de fadiga. Sempre que perde pontos de fadiga, o personagem deve registrar a perda em sua ficha de personagem. Pontos de fadiga perdidos. O texto abaixo relaciona os efeitos de estar com ponto de fadiga baixo ou negativo. Todos os efeitos são cumulativos. Então se você está com menos de 1/3 dos seus pontos de fadiga restantes, o seu personagem está muito cansado. Você divide seu deslocamento, sua esquiva e sua ST pela metade, arredondada para cima. Isso não vai afetar as características baseadas na ST, como o PV e o dano, por exemplo. Quando você chegar a 0 pontos de fadiga ou menos, o seu personagem está à beira de um colapso. Se ele sofrer mais um ponto de fadiga, cada ponto de fadiga também resultará na perda de 1 ponto de vida. Dessa forma, toda fadiga devido a fome, desidratação, coisas assim, uma hora podem levar o personagem à morte. É até mesmo possível trabalhar até a morte. Para fazer qualquer coisa diferente de conversar ou descansar, o personagem precisa fazer um teste de vontade. Em combate, ele também precisa fazer um teste sempre que fizer uma manobra diferente de fazer nada. Em caso de sucesso, ele age normalmente. O personagem ainda pode usar pontos de fadiga para lançar magias e coisas assim, e se estiver se afogando, pode continuar buscando ar, mas ainda sofre normalmente a perda de 1 ponto de vida para cada ponto de fadiga perdido. Em caso de fracasso, ele cai por esgotamento, incapacitado, e não pode fazer mais nada até alcançar um valor positivo de pontos de fadiga. Numa falha crítica, o personagem deve fazer imediatamente um teste de HT, e se ele fracassar, ele sofre uma parada cardíaca, como a gente vai ver daqui a pouco, em condições fatais. É bom saber, Vinícius. Né? Bom saber. Menos uma vez os seus pontos de fadiga, o personagem perde a consciência. Era meio que o que a gente estava usando em Damocles, né? Porque quantidade absurda de pontos de fadiga. Enquanto estiver inconsciente, ele recupera os pontos de fadiga perdidos, como se estivesse descansando normalmente, e acorda quando alcançar um valor positivo de pontos de fadiga. Os pontos de fadiga de um personagem nunca podem cair abaixo desse nível. A partir desse valor, qualquer custo em pontos de fadiga é subtraído diretamente dos pontos de vida. Custos em fadiga. As seguintes atividades normalmente resultam na perda de pontos de fadiga. Participando de uma batalha. Qualquer batalha que dura mais que 10 segundos custa pontos de fadiga. Um personagem gasta energia rapidamente quando luta por sua vida. Um personagem que não fizer nenhuma jogada de ataque ou de defesa durante uma luta está isento desse custo, embora outras ações, lançar mágicas, por exemplo, apresentem seu próprio custo em pontos de fadiga. No final de um combate, aplique os seguintes custos. Sem carga, 1 ponto de fadiga. Carga leve, 2 pontos de fadiga. Carga média, 3 pontos de fadiga. Carga pesada, 4 pontos de fadiga. E carga muito pesada, 5 pontos de fadiga. Num dia quente, acrescente 1 ponto de fadiga ao custo acima, ou 2 pontos de fadiga para quem estiver vestindo uma armadura de placas, sobretudo, etc. Armaduras de NT9 ou mais, que cobrem o corpo todo, apresentam climatização própria. Isso conta como um sistema de resfriamento e nega as penalidades devido à alta temperatura. Esses custos são por batalha, não para cada 10 segundos de batalha. Uma batalha muito longa pode custar mais, a critério do mestre, mas ela precisaria durar 2 a 3 minutos, 120 ou 180 turnos, para que o custo adicional se torne realista. Isso é legal. Então você tem esse custo extra de fadiga, assim, só nos 10 primeiros segundos e depois só depois de 2, 3 minutos que começa a cansar demais. Que justo. batalha em GURPS não dura isso tudo, mas nem por nada. Senhora. Que é até a parada do tempo do GURPS, ele é até irreal, né? Tipo, se você parar pra pensar num... Tipo assim, porque ele tem muita coisa de beleza, de preparamento de arma e tal, e movimento, como que isso vai funcionar. Só que via de regra... Caralho, não dá pra agir tão rápido quanto os bonecos de GURPS agem nem fudendo, pô.
Não, um combatente treinado, meu amigo. Eu sigo um canal do YouTube chamado Shadversity. O cara mostra, assim, os combates, como é que são irreais. Ele fala muito de D&D, né? Fala, pô, isso aqui é completamente real, não sei o quê. Olha só como é que funcionaria um combate rápido. Aí o cara mostra uns movimentos de disparo assim, acabou. Esse velho, o cara morreu. Não tem mais o que fazer. Entendeu? É muito rápido. O GURPS é mais realista ainda nisso. É porque a gente tá acostumado com essa realidade de filme, que o cara vai lá, câmera lenta, pula, tem explosão, não sei o quê. Não, mas eu penso... O combate de verdade é muito rápido. Eu penso muito no espaço vazio, né? Porque, tipo assim, no jogo você vai pra cima e foda-se, né? Porque não vai acontecer nada, mas, pô, você vai perder eventualmente alguns segundos no meio de uma porradaria pensando, caralho, eu vou tomar um soco na cara se eu for ali, né, mano? Porra, que merda. Você pode fugir. Fugir é sempre uma possibilidade no combate. Não, então, mas aí, porra, se você tá jogando GURPS, tu não foge, né, caralho? Pô, caralho, quem foge jogando RPG é sacanagem. Não foge porque não quer. É porque você tá acostumado com mestres bonzinhos que nem eu. Pô. Caminhada. Utilize os custos em pontos de fadiga apresentados em participantes de uma batalha, mas os apliques por hora de viagem na estrada. Então, por exemplo, 1 hora de marcha com carga leve custaria 2 pontos de fadiga, 3 pontos de fadiga num dia quente. Quando um grupo entra em combate durante uma marcha, assuma que eles já estavam andando por pelo menos 1 hora, a menos que os eventos digam o contrário e calcule os pontos de fadiga de acordo. Estafa. Carregar mais que a carga muito pesada ou puxar algo muito pesado custa 1 ponto de fadiga por segundo. Veja levantar e mover objetos que nós já falamos anteriormente. Para obter custo de fadiga de outras formas de esforço, veja esforço adicional que nós também já falamos anteriormente. Corrida ou natação. A cada 15 segundos de disparada ou a cada minuto de corrida ou natação ritmada, o personagem deve fazer um teste de HT para evitar a perda de 1 ponto de fadiga. Não é efeito direto de carga sobre isso, embora o personagem corra ou nade mais lentamente, como foi descrito muitas vezes em corrida e natação lá atrás. Habilidades especiais. A maioria das mágicas que nós já vimos anteriormente, muitas vantagens, como cura, por exemplo, e algumas perícias cinematográficas, como golpe poderoso, custam pontos de fadiga, assim como qualquer característica com alimentação custa fadiga. Fome e desidratação. Quando estiver comprando os equipamentos do seu personagem, não se esqueça da comida, obviamente. As rações de um viajante apresentadas em equipamentos de camping e sobrevivência lá atrás são o mínimo necessário para mantê-lo saudável na estrada. Então perder uma única refeição vai deixar ele enfraquecido. Observação para o mestre. Mestres que não acham muito divertido manter registro das refeições do grupo devem se sentir à vontade para ignorar essa sessão. Viagens se tornam muito mais perigosas quando o mestre decide controlar o uso de comida e água. Fome. Um ser humano precisa de 3 refeições por dia. Ele perde 1 ponto de fadiga a cada refeição perdida. Além disso, só é possível recuperar a fadiga perdida por fome com um dia de descanso. Nada de combate ou viagem acompanhado de 3 refeições completas. Cada dia de descanso compensa 3 refeições perdidas. Desidratação. Em ambientes temperados, onde a água é fácil de encontrar, se assume que os personagens podem renovar seus suprimentos conforme necessário. Contudo, se a água for escassa, cuidado. Um humano, ou um elfo, anão, etc., precisa de 2 litros de água por dia, pelo menos, 3 em clima quentes, 5 no calor do deserto. Se beber menos que o necessário, ele perde 1 ponto de fadiga a cada 8 horas. Se beber menos de 1 litro num dia, ele perde 1 ponto de fadiga e 1 ponto de vida adicional pelo dia. Um personagem pode recuperar todos os seus pontos de fadiga perdidos devido à desidratação durante um dia de descanso com água em abundância. Essa recuperação de PV perdido acontece na velocidade normal. Sono perdido. O ser humano comum é capaz de funcionar normalmente durante um dia de 16 horas. Ele então precisa descansar por um período de sono de 8 horas. A inocência do livro de GURPS. Hã? A inocência do livro de GURPS. Né? Tô vendo quanto tempo que eu não tenho essa quantidade de horas de sono. A vantagem é pouco sono. Tá, vai ver, eu tenho essa vantagem. Encurta esse período de sono, aumentando assim o período útil do dia. Sono complementar e sonolento fazem o contrário. Quando um personagem dorme menos do que seu período de sono normal, ele gasta pontos de fadiga que só podem ser recuperados com o sono. Eu acho que, na verdade, a gente não tem a vantagem, né? Porque a gente tá claramente sofrendo do efeito colateral, pô. Talvez.
Interrupções, ruído e desvantagens como dor crônica, insônia, sono leve, pesadelos podem reduzir a qualidade do sono. Em termos de regra, o período de sono é considerado menor que o real ou simplesmente não é considerado. O personagem com a vantagem não dorme pode ignorar toda essa sessão. Dormir tarde. Quando fica acordado mais tempo do que seu dia normal, normalmente 16 horas, um personagem começa a ficar cansado. Ele perde 1 ponto de fadiga se não for dormir, mais 1 ponto de fadiga a cada quarto de dia útil, normalmente 4 horas, que ficar acordado depois disso. Se perder metade ou mais de seus pontos de fadiga... Olha a fadiga aí. Se perder metade ou mais do seu ponto de fadiga em função da... prática aí do que está sendo lido. Se perder metade ou mais de seu ponto de fadiga em função da perda de sono, o personagem deve fazer um teste de vontade a cada 2 horas que estiver inativo, por exemplo, montando guarda. Em caso de fracasso, ele adormece, dormindo até ser acordado ou até completar um período inteiro de sono. Em caso de sucesso, o personagem se mantém acordado, mas sofre uma penalidade de -2 nos testes de DX e QI de autocontrole. Personagens com a desvantagem Dormioco sofrem uma penalidade adicional de -1. Se estiver com menos de 1/3 do seu ponto de fadiga devido ao sono perdido, o personagem deve fazer um teste como acima a cada 30 minutos de inatividade ou a cada 2 horas de ação. Isso pode ser muito perigoso. Imagina, o cara, quanta gente que não dorme dirigindo, né? Acordar cedo. Se dormir menos tempo... Esse aqui é o problema. Se dormir menos tempo que o seu período completo de sono, o personagem ainda está cansado ao acordar. Subtrai o dobro das horas de sono perdidas do próximo dia útil para determinar quanto tempo ele pode ficar acordado. Por exemplo, o personagem com um período de sono de 8 horas, que dormiu apenas 6 horas, perdeu 2 horas de sono. Ele irá sofrer os efeitos de dormir tarde depois de apenas 12 horas acordados, às 16 horas normais menos 4, o dobro de suas horas de sono perdido. Procurando alimento. Em territórios mais acolhedores, um personagem pode suplementar seus mantimentos por meio da coleta de alimentos. Durante qualquer dia, um personagem é capaz de coletar enquanto o grupo viaja. Um sucesso num teste de sobrevivência ou de naturalista resulta na coleta de plantas e frutos comestíveis suficientes para uma refeição. No resultado de 17, o personagem se envenenou e deve fazer um teste de HT. Em caso de sucesso, ele perde 1 ponto de vida. Caso contrário, ele perde 1D pontos de vida. Nossa. No resultado de 18, ele compartilhou o alimento com seus amigos, se for possível, e todo o grupo sofre os efeitos. Cada PC faz o seu teste independentemente. Num território apropriado, um sucesso num teste de habilidade com uma arma de projétil, com a penalidade de -4, por exemplo, é capaz de capturar um coelho ou uma criatura semelhante que fornece carne para 2 refeições. Próximo da água ou do mar, um sucesso num teste de pescaria apresenta os mesmos resultados. Cada personagem que estiver participando da busca de alimentos tem direito a um teste de sobrevivência ou naturalista e um teste com arma de projétil ou pescaria por dia. Além disso, um grupo também pode interromper um pouco a viagem e fazer uma coleta séria. Todo mundo vira o boné pra trás e fala, não, vamos coletar sério agora, caralho. Cada personagem pode fazer 5 testes de sobrevivência ou naturalista e 5 testes com arma de projétil ou pescaria por dia. Depois disso, os coletores podem defumar a carne ou peixe numa fogueira e acrescentá-los ao estoque regular de ração. O mestre pode impor penalidades em áreas com pouca fauna e flora, então, por exemplo, -3 na neve, -6 no deserto, assim como penalidades cumulativas para coletas repetidas numa mesma área. Recuperação da fadiga. Um personagem pode recuperar pontos de fadiga perdidos normalmente com descanso calmo. Ler e falar, pensar, são permitidos. Andar por aí ou fazer qualquer coisa mais extenuante não são. O ponto de fadiga perdido é recuperado à razão de 1 ponto de fadiga a cada 10 minutos de descanso. O mestre pode permitir que o personagem recupere 1 ponto de fadiga adicional se comer uma refeição decente enquanto descansa. Algumas drogas, poções mágicas, etc. são capazes de restaurar pontos de fadiga perdido, assim como as mágicas conceder energia e recuperar energia. Um personagem só pode se recuperar da perda de fadiga provocada por sono perdido ou dormir por pelo menos um período completo de sono. Isso restaura 1 ponto de fadiga. Sono adicional ininterrupto restaura 1 ponto de fadiga por hora. Um personagem também precisa de comida ou água para recuperar pontos de fadiga perdidos por fome ou desidratação. Nós vimos isso quando falamos de fome e desidratação agora há pouco. Então acho que é isso aí, Heitor. Estamos terminando esse episódio. Você quer deixar algum recado aí pro pessoal, falar alguma coisa? Bom, de recado, cara, eu deixo o convite para quem tiver interesse, às vezes, conhecer a Trovo, que, pô, do jeito que eu tô falando isso parece até que a Trovo é minha, mas a Trovo não é minha. A Trovo é um projeto de streaming novo que está sendo bancado pela Tencent desde o ano passado, que é, enfim, empresa grande, dona da Riot, dona de uma caralhada de coisa, que tá com alguns planos de incentivo monetário para os streamers, que tá um pouco mais vantajoso que a Twitch. Então, eu fui para lá, o Dresler foi para lá também, a gente tá tentando ver se as coisas funcionam por lá.
Então quem tiver curiosidade e vontade, puder dar uma passadinha, até porque os incentivos dependem muito de seguidores e horas assistidas, puderem ajudar a gente lá em trovo.live/Heitor Fraga no meu caso, no caso do Dressler Minis. Fica o convite para quem quiser descobrir, tá bem bacana as coisas por lá. É legal, não conhecia isso não. E falando aqui da gente, você pode, se estiver gostando desse projeto, resolver nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext. O RPG Next tem esses programas de apadrinhamento porque todos os custos são cobertos por ajuda de vocês. Vocês que nos ajudam no Padrim, no PicPay, vocês ajudam a manter o projeto funcionando, servidor, fazer tudo isso andar pra frente. Então, a gente vai terminando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.